Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Chegando aqui no estúdio, já tomando um cafezinho, um expresso aqui, porque é de lei todo dia de manhã. Se eu não tomar um expresso, eu não acordo, gente. Eu tenho uma maquininha aqui no estúdio que é uma Nespresso, mas eu uso café pilão, que é muito bom, tá? O Nespresso é caro pra cacete, ainda mais agora, né? Com esse preço do café, essa doideira. E em casa eu tenho uma Delta Q, que é muito boa também a máquina. E se eu não tomar, bicho, um café de manhã cedo para acordar, mas de vez em quando eu sinto falta daquele café, do café comum, né? Passado no saco, como diz o outro. Vamos lá, pessoal, esse aqui é o Observador, né? É o nosso jornaleco aqui, a gente abre todo dia de manhã lendo as notícias do dia, né? O noticiário, vendo as loucuras que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Espero que você esteja gostando aí do conteúdo. Peço desculpas se estiver falando besteira, mas a gente vai aprendendo, né? Eu vou fazer 60 anos, gente, e a gente não para de aprender um segundo, né? É a curiosidade que move a gente, né? Então, vamos lá, tem pesquisa mostrando o efeito negativo do tarifaço, negativo sobre Bolsonaro e Tarcísio, tá? Sobre o Lula, não. Com relação a Lula, não tem nenhum efeito negativo, não, tá tudo certo. Ó, 41% Tarcísio, 37% no segundo turno. Tarcísio contra Lula. Tarcísio perde. Provavelmente. Lula 41, Tarcísio 37. Ai, ai, gente. É bizarro, né, cara? Que tipo de pesquisa é essa, gente? Quem é que tá apoiando esse governo? Bom, vamos lá. Deixa eu ver. A Câmara aprova projeto que altera regras de licenciamento ambiental. Eles estão querendo mexer lá na margem equatorial, né? Tá uma briga danada. Aí o cara, esse Mula, vai fazer a COP30 em Belém, uma agenda verde, woke verde, né? Green woke, do ambientalismo internacional, mudanças climáticas, degelo da Antártida. E ao mesmo tempo o cara quer fazer a exploração do petróleo na margem equatorial, onde tem índios lá a 200 quilômetros da costa brasileira, né? Você vê que o cara tem... É maluco, né? O governo completamente desgovernado é um trem descarrilhado esse governo do Lula, né? Dá 2 tiros no mesmo lugar. Gente, é bizarro, né? Eu ver aqui. E o IOF volta, tá? Alexandre de Moraes meteu a caneta, vai ter aumento do IOF, que se dane, tá? O Lula falou que queria, o Congresso falou que não, derrubou a medida provisória do aumento do IOF, mas o Alexandre de Moraes chamou os dois para conversar e ninguém foi conversar porra nenhuma, nem o Alcolumbre nem o Hugo Mota foram pessoalmente, mandaram advogados lá para essa tal negociação, né? E o cara virou o poder moderador. O que é um poder moderador, né, gente? No Império era o imperador que era o poder moderador, né? E agora é o Alexandre de Moraes, né? A Suprema Corte, em teoria, é encabeçada pelo senhor Alexandre de Moraes. Ele virou, né, um quarto poder, né, absolutista, um poder de moderação. E quando ninguém concorda com o que ele quer moderar, né, aí ele mete a caneta e fala, vai ter aumento do IOF e ponto final. Ai, meu Deus, é bizarro, cara. A gente vai ver isso aí depois, com o passar do dia, né? Deixa eu ver o que mais tem de interessante. Bombardeios de Israel na Síria, né? Na verdade, Israel está defendendo os drusos, né, gente? Os drusos são uma etnia religiosa diferenciada que não são muçulmanos. Eles são árabes, mas não são muçulmanos. Eles têm uma crença própria, tem um tal agnosticismo junto com o zoroastrismo. Tem práticas parecidas com o muçulmano, né? Mas não são muçulmanos. Eles vivem em 3 regiões, entre Síria, Líbano e Israel, no norte de Israel, né? E é uma comunidade muito pequenininha, né? Nesses 3 países vivem mais ou menos 800 mil drusos, né? Não sabe mais ou menos, entre 700 mil e 800 mil drusos. E é uma comunidade muito pequenininha, se casam só entre si, né? E é uma comunidade religiosa, étnica, masculina, né? Patriarcal.
mas que vive tranquilo. Inclusive, quando esses drusos que vivem em território israelense, que não no Líbano e não na Síria, é um povo que vive muito bem com os israelenses e israelitas, na boa, inclusive apoiam, né, o governo do Benjamin Netanyahu e são apoiadores. E como é uma minoria, Israel também é uma minoria, o Israel protege, né, e foi detonar essas bombas. Inclusive eu fiz um vídeo aqui ontem mostrando o ataque de Israel. O pessoal da Al Jazeera estava ao vivo, um repórter, quando as bombas, os mísseis explodiram atrás dele. Uma repórter que estava na TV Síria também estava ao vivo, uma apresentadora, uma âncora, né, ao vivo na televisão, com uma praça principal em Damasco. Atrás tem o Ministério da Defesa, na hora que os mísseis israelenses atingiram, ao vivo ali, né? Foi incrível mesmo ver aquilo ali. E é uma defesa, né? Israel está defendendo os drusos contra essas milícias do Bashar al-Assad, Hamas, Hezbollah, etc., porque é um grupo muito pequeno. Eles não têm como se defender, né? Então, gente, é isso. Vamos ver o que mais tem aqui. Deixa eu ver. O Trump continua dando munição para a oposição esquerdopática mundial, né? Pesquisa mostra o efeito negativo do tarifaço de Trump para Bolsonaro e Tarcísio. Ninguém faz uma pesquisa para falar do tarifaço, o que ele tem de negativo para o governo Lula, né? Não, o governo Lula está maravilhoso, o pessoal do agro está adorando, o pessoal da siderúrgica, metalúrgica também, o pessoal que exporta aço, que exporta ferro e outras, né? Estão adorando isso aí. O pessoal que exporta carne, então, nossa. Você vê que o maior exportador de carne era a JIF, que é da JBS, né? Dos irmãos Batista, mas eles mudaram para os Estados Unidos, levaram tudo para lá. Então, para eles vai fazer pouca diferença. Eles já estão nos Estados Unidos, né? Vamos ver, né? Qual é esse efeito aí dessa pesquisa. Tá aqui, ó. Se Bolsonaro não for candidato em 2026, claro que não, gente. Claro que não será. Eu vi a entrevista de Bolsonaro, ele deu entrevista essa semana na CNN e também no Poder 360. Depois eu vou fazer um vídeo para a gente falar só uns trechos da entrevista do Bolsonaro no Poder 360, né? Quem deveria ser o candidato da direita? Tá lá, Tarcísio, Michele, Ratinho, Eduardo Bolsonaro, Pablo Marçal, Eduardo Leite, Romeu Zema, Caiado, Ciro Gomes. Ciro Gomes é o último, hein? Caramba. Coitado de Ciro Gomes, cara, não dá uma dentro, hein? Agora, Eduardo Leite, da direita? Você vê como é que esse pessoal é doido, né? Eles ainda acham que o PSDB é direita. Como assim, né? Vocês acham mesmo que o PSDB é direita? Caramba, vocês estão malucos, né? Vocês estão malucos, gente. Aí, deixa eu ver o que mais tem aqui. Isenção do imposto de renda para até R$5.000 é aprovada numa comissão especial da Câmara. Isso aí, né? Eu acho que enquanto esse pessoal vai estudando essa possibilidade de isentar 5 pau por mês no imposto de renda, o tempo vai passando. Não vai ser esse ano que vem tem campanha, tem eleição, também não vai ser. Gente, isso aí é tudo, né? Isso aí é boi de piranha, cara. Isso é boi de piranha. Essa discussão idiota, você acha que eles vão aprovar isso esse ano ainda? A gente já vai para agosto, gente. Duvido. Isso aí vai ficar assim, quando aprovarem, 5 mil já não tá valendo mais porra nenhuma. 5 mil já não vale nada, né? 5 mil daqui a pouco vai estar valendo 3, né? Quando eles aprovarem essa porcaria. Cara, é bizarro, né? A Câmara aprova pauta bomba de 30 bilhões para o governo após derrota do IOF e veto de Lula. Caramba, gente, olha. E eu estava lendo também uma notícia falando que a Câmara aprovou um acréscimo de 160 vagas na Suprema Corte Brasileira. Na calada da noite. Cara, é bizarro, né? Agora, eles deverão fazer um concurso público para colocar mais 160 vagas para dentro da Suprema Corte, do STF. Tá vendo? É um toma lá da cá, gente. E da onde que sai o dinheiro? No nosso bolso, né? Para bancar essa turma. Cara, olha, eu vou te falar uma coisa. Pelo amor de Deus. Depois eu quero fazer um vídeo aqui no canal só para a gente entender como é que funciona o STF por dentro. Eu vou fazer uma pesquisa bem detalhada, vou fazer um videozinho de uns 10 minutos para entender como é todo o organograma
os salários, os penduricalhos, quem é quem dentro da Suprema Corte. Quem entra e sai são os ministros, mas o pessoal lá de dentro fica anos e anos, mesmo que o ministro fique até 70, 75 anos, sei lá, né? Meio que vitalício esse cargo de ministro da Suprema Corte, mas o pessoal que está abaixo são salários altíssimos, gente. E eu quero entender como é que funciona. Eu vou fazer um organograma da Suprema Corte para a gente poder entender quanto que ela gasta, né? Quanto que ela representa no PIB brasileiro. Somente esses... Parece que são 1.600 funcionários, né? Só na Suprema Corte. Cara, é bizarro. É bizarro. O que mais? Encarregado dos Estados Unidos, visita o quê? Visita o Senado e ouve recado de Randolph. O canal é o Itamaraty. Aí, o Gazela Saltitante, dando seus pitacos, né? Que Revista Oeste, pelo menos aqui tem um jornalismo mais equilibrado, né? Gente, os Estados Unidos estão sem embaixador no Brasil, tá? Não tem embaixador no Brasil, a América. O Trump assumiu e falou, não tem relação com o Brasil. Afastaram-se completamente, né? O Brasil está completamente isolado num BRICS da vida, apoiando China, Irã, Hamas, Hezbollah, Cuba, Venezuela, Rússia. Gente, aí virou isso aí, Índia. O Brasil virou isso aí, África do Sul, aquele monte de ditadura que a gente viu lá nos 80 anos do final da Segunda Guerra na Rússia. Lula sentado com aquele monte de ditador africano, gente, sanguinários, né? Estilo Idi Amin Dada, né? Pô, bizarro, cara. E os Estados Unidos aí agora quem está mandando lá na embaixada americana é o tal do Gabriel Escobar, né? Que é um secretário para assuntos de comércio, né? Ele que acabou sendo acabou virando um embaixador, assim, apesar de não ser, né? Mas é isso, gente. Vamos lá. Para abrir o dia aqui, hoje é quinta-feira, 17 de julho. Desejo a todo mundo um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Tá 20 graus hoje em Vitória, não é isso? 21 graus agora em Vitória. Deixa eu ver, Pedra Azul aqui no Espírito Santo é o lugar mais frio aqui do estado, tá? Tá 14 graus agora, a mínima foi 8. Essa noite a máxima será 20 graus lá em Pedra Azul, em direção a Belo Horizonte. Então é isso, gente. Muito obrigado e vamos em frente. Valeu. Deixa um like aí, se inscreve no canal. Me dá uma força. Valeu. Então, pessoal, valeu. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.